O Sop é talvez o Mugiwara mais esquecido pelo Oda nos últimos anos, mas talvez isso tenha um motivo. O arco de Elbaf começou e isso significa que será a vez do atirador do bando ter o seu merecido destaque. E eu não tô falando de pouca coisa, eu tô falando de coisa gigante, entendeu, né? Arco da Terra dos Gigantes. Se as mentiras do Sop sempre se tornam verdade, é certo que veremos os seus 8.000 seguidores, o seu martelo de 100 toneladas, o despertar do seu Haoshoku, a revelação da sua verdadeira linhagem e possivelmente uma nova Akuma no Mi. Se você ficou curioso com o tema desse vídeo, galera, vai ter muita coisa bacana, então saiba que aqui no canal sempre tem vídeo comentando as grandes novidades do universo de One Piece, então eu ficaria muito feliz de ter você como parte do meu bando, se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho para você sempre saber quando o próximo vídeo for lançado. Quando o Sop retornou do time skip, não teve como não ficar hypado com a sua introdução, vendo aquele homem aparecendo fisicamente muito mais forte do que 2 anos atrás, com um cabelão comprido, aquele cavanhaque estiloso e principalmente dizendo pra Nami que ele não fazia mais parte do trio de fracotes com ela e o Chopper. Bom, aqui já podemos considerar essa frase como um prelúdio do futuro, já que algum tempo depois o homem receberia uma recompensa de 500 milhões de berries, superando de forma considerável as recompensas dos seus companheiros. Mas contextualizando um pouco a jornada do Sop, vimos ele brilhar durante o arco da Ilha dos Tritões e derrotando sem problema algum o Tritão contra quem ele precisou enfrentar. Depois, ao final do arco de Punk Hazard, vimos o Sop e Nami assumindo a frente da batalha para capturar Baby Five e Buffalo, outro momento maravilhoso, até que chegamos no arco de Dressrosa, onde o Sop precisou lidar com o primeiro grande desafio do bando pós-time skip, Don Quixote do Flamengo, quando a responsabilidade de salvar o país caiu sobre o Sop, quando um país inteiro contava com ele decidiu fugir, ele decidiu correr. E para quem acompanhava o mangá semanalmente nessa época, assim como eu, sabe que não teve como não ficar com uma raiva absurda do Sop durante aquela semana inteira. Mas logo no capítulo seguinte, o homem decide retornar e assumir o peso da responsabilidade e ainda brilhou muito mais do que a gente pensava, chegando a despertar o seu haki da observação. Já no arco do País de Wano, a gente não esperava que o Sop tivesse um enorme destaque, mas a coisa saiu pior do que a gente pensava. Oda estabeleceu um cenário em que Nami e o Sop enfrentariam Ult e Page One, 2 Tobiropos, mas enquanto Nami foi capaz de derrotar a Ult por conta própria, o Sop foi jogado para escanteio e o Page One foi derrotado, na verdade, pela Big Mom, com aquele soco na traqueia que me dói até hoje só de lembrar. Já durante o arco de Egghead, a coisa não melhorou de forma alguma, já que o Sop continuou colecionando migalhas e nenhum feito de respeito, além de ter ajudado a salvar a Robin das patas do Gorosei Saturno, junto da Nami, Chopper e Brook. Mas tudo bem, não é de hoje que o Oda ele decide jogar um personagem para escanteio, às vezes até fazendo ele passar um pouco de vergonha, para só depois o seu grande momento de glória vir carregado com ainda mais pompa. E no caso do Sop, isso tem tudo para acontecer durante o arco de Elbaf, já que quando a Terra dos Gigantes foi mencionada pela primeira vez lá no arco de Little Garden, foi justamente o Sop, aquele que mais demonstrou uma vontade gigantesca de conhecer a Terra dos Gigantes. Não é de hoje que as mentiras contadas pelo Sop desde o início da série vão cada vez mais se tornando verdades com o passar do tempo. Quando ele aparece contando suas histórias para Kaia, ele diz, por exemplo, que lutou contra um peixe dourado gigante e que seus cocôs eram tão grandes que mais pareciam ilhas, algo que de fato aconteceu quando ele chegou em Little Garden. No capítulo 128 do mangá, aparece pela primeira vez o Devorador de Ilhas, um peixe dourado gigante que come todos aqueles que tentam escapar de Little Garden, o que fez Dory e Brog terem que usar o seu ataque Hakoku para fatiar o peixe, abrindo um buraco nele. Nessa mesma parte da história que o Sop conta para Kaia, ele também diz que enviou partes do peixe gigante fatiado para a Terra dos Anões, e no capítulo 711, intitulado Aventura na Terra dos Anões, ele encontra os Tontatas, um povo anão.
Usopp e seus piratas estavam caçando lagartixas quando ele se referiu a ela como um dragão, e no capítulo 655, o grupo que estava com Usopp em Punk Hazard se depara com um dos dragões de Vegapunk, o dragão número 13. Isso também acontece com Cerberus, enquanto ele caçava um cachorro e proferiu que o mesmo era o Cerberus, um cachorro de 3 cabeças mitológico, e no capítulo 444, o grupo do Usopp que acabou se perdendo se encontra pela primeira vez com a quimera chamada Cerberus, construída por Gecko Moria e o Dr. Hogback. Então, podemos perceber um padrão aqui. O Usopp cria uma mentira e ao longo da sua jornada, essa mentira acaba se tornando uma verdade. Mas não só isso. Em todos esses casos, um detalhe importante é que em todos esses eventos, o Usopp esteve diretamente ligado ao acontecimento. Ele esteve lá no grupo que viu o dragão, no grupo que encontrou o Cerberus e até mesmo de frente para o peixe dourado gigante, além de ser o primeiro a conseguir contato com o povo Tontatta. E vale lembrar ainda daquela primeira recompensa do Luffy, onde o Usopp, por aparecer no canto dela, reivindica aquela recompensa para si e diz ser o homem que valia 30 milhões de berries. E tempos mais tarde, ao desafiar o governo mundial sob a alcunha de Sogeking, o Usopp acaba se tornando um pirata procurado com uma recompensa de 30 milhões de berries. Exatamente a mesma recompensa que ele proclamou como sua. Suas mentiras podem parecer algo covarde, mas vimos que ele sempre chegou bem próximo de conseguir antecipar diversos acontecimentos de One Piece nas suas brincadeiras. Ou seja, isso tudo faz a gente pensar que suas mentiras não são obras do acaso ou uma mera piada do Oda, mas sim literais vislumbres de futuros que ainda não aconteceram. Durante o arco da Ilha dos Tritões, conhecemos a Madame Charlie, ou Shirley, que era capaz de prever um futuro muito além de qualquer outro usuário de Haki que já vimos na série, porém sem ela conseguir ler os detalhes ou contexto da sua própria visão, como quando ela afirma que um homem com um chapéu de palha traria a destruição da Ilha dos Tritões. Nunca tivemos uma confirmação disso ser fruto de um Haki da observação, mas tudo leva a crer que sim. Além dela, também conhecemos a Aiza, aquela garotinha skypiana que era capaz de sentir a presença de toda a ilha de Skypiea com seu mantra, chegando a possuir inclusive uma observação superior até mesmo ao do deus Enel. Ou seja, existem pessoas que são verdadeiras anomalias ao redor do mundo de One Piece quando se tratam de Haki, e talvez o Usopp também seja um desses casos. Não é à toa que o primeiro Haki que ele veio a despertar de forma consciente, pelo menos, foi o seu Haki da observação, num período, não sei se vocês lembram, em que todo mundo só falava sobre Haki do armamento. Então, eu acredito que durante o arco de Elbaf, o Usopp tomará consciência de que todas as mentiras contadas por ele nunca foram mentiras de fato, mas sim vislumbres de futuros que ele acessa de forma inconsciente, mas que ele sempre pensou ser tudo apenas fruto da sua própria imaginação. Então, tendo em mente que as mentiras do Usopp inevitavelmente se tornam verdade mais cedo ou mais tarde, e isso significa que também veremos o Rei dos Atiradores ser capaz de despertar o seu Haki do Conquistador. Eu sei que isso parece demais para o Usopp e eu também precisei de um tempo para processar e absorver essa ideia, mas não tem como negar que a semente foi plantada pelo Oda ainda durante o arco de Wano. Quando voltamos lá no capítulo 1024 do mangá, Law e Kid sentem o suposto Haki do Conquistador de Usopp, quando na verdade aquele era o Haki projetado pela Big Mom, que eles acabaram se confundindo. Apesar de ter sido só um mal entendido, Usopp se gaba fazendo eles pensarem que ele mesmo teria sido o responsável por aquilo. Não foi algo dito verbalmente por ele, mas eu não duvido que até mesmo Usopp possa despertar um poder como esse, afinal é da tripulação do Rei dos Piratas que a gente está falando e ela precisa obrigatoriamente ser a mais pirocuda ou nariguda de todas. Mas se isso não foi o suficiente, para quem tem dúvida, vale mencionar também que essa não foi a primeira vez que o Usopp foi associado ao uso do Haki do Conquistador. Durante o arco de Dressrosa, enquanto o Usopp e Robin estavam com os Tontattas, eles sentem um tremor gigantesco, e o Usopp afirma categoricamente que aquele era o seu Haki. Então, se no arco de Wano não tivemos o Usopp verbalizando
verbalizando diretamente que aquilo era resultado do seu hack. Nesse caso, nós tivemos sim o Usopp declarando que aquele era o seu hack. E como o que eles sentiram era um tremor, isso significa que não estamos falando de qualquer hack, mas sim do haki do Conquistador. Seguindo com as mentiras do Usopp, outra que deve se tornar realidade no arco de Elbaf é o seu martelo de 100 toneladas. O Usopp começou a sua história portando um martelo que ele alegava possuir 5 toneladas que ele usou para derrotar o Mr. Four em Alabasta. Arcos depois, o Usopp apresentou o seu martelo de 10 toneladas que ele usou para assustar a Pirona em Thriller Bark. Já depois do timeskip, o Usopp inovou ao apresentar o seu novo martelo de 100 toneladas que ele usa durante o filme Z. Infelizmente, os eventos do filme não são canônicos para a história e, consequentemente, esse novo martelo também não. Porém, esse mesmo martelo de 100 toneladas foi canonizado anos mais tarde, quando o Usopp aparece com ele durante o arco de Dressrosa. Então, tendo isso em mente, é esperado que um dia o Usopp realmente seja capaz de levantar um martelo de no mínimo 100 toneladas, e o arco de Elbaf será perfeito para isso. Como a gente bem sabe, o país de Elbaf tem fortes inspirações na mitologia nórdica, e um dos elementos que pode vir a aparecer durante esse arco é o martelo Mjolnir, que somente pode ser levantado por aqueles realmente dignos. Talvez esse martelo até possua literais 100 toneladas, mas sabemos que esse é um peso que qualquer gigante de Elbaf seria capaz de levantar. Basta a gente lembrar do gigante Hairudin, sendo capaz de revidar o peso de 10.000 toneladas do Matt Vise, despencando em queda livre contra ele no final do arco de Dressrosa. Mas como eu disse, independente do real peso do objeto, talvez somente aqueles realmente dignos sejam capazes de levantá-lo. E já que falamos em números, talvez a mentira mais proferida pelo Usopp venha a se tornar realidade em Elbaf também, e eu me refiro aos seus 8.000 seguidores. No arco de Dressrosa, até tivemos uma situação que se aproxima disso quando temos o Usopp sendo o principal pilar da operação para derrotar a Sugar e fazer todos os brinquedos se tornarem humanos de volta. Esse é o momento em que o Usopp recebe a alcunha de Deus Usopp e faz do Flamingo sair completamente do sério e dar a ele a maior recompensa de todas, uma recompensa de 5 estrelas, fazendo assim com que o Usopp angariasse diversos seguidores. Não sabemos o número exato de bonecos que a Sugar criou durante todos aqueles anos, mas é possível que esse seja o momento em que o Usopp esteve certo em dizer que possui 8.000 seguidores, ou pelo menos algo próximo disso. Mas, ainda assim, eu acredito que essa seja uma mentira que ainda não tenha se tornado verdade e ela só venha a se concretizar através da Frota dos Chapéus de Palha. A frota do Luffy possui atualmente 5.640 pessoas, então é totalmente plausível de se imaginar que em dado momento da história esse número chegue a 8.000 pessoas, e o Usopp os lidere pelo menos por um breve momento, fazendo a sua maior mentira se tornar finalmente verdade. E considerando que o número de aliados do Luffy aumente no arco de Elbaf, algo que inclusive tem tudo para acontecer, pode ser que o Usopp seja aquele que os lidere durante esse arco. O Usopp já mostrou características de um conquistador, possuindo uma grande ambição e a capacidade de liderar e inspirar milhares de seguidores, então, além dele conquistar os seus 8.000 seguidores, isso fortalece ainda mais a ideia disso vir acompanhado do despertar do seu haki do conquistador. O Usopp possui uma habilidade natural para reunir seguidores e sabemos que isso é algo particular daqueles com a qualidade para ser um rei, e nesse caso, o rei dos atiradores, como diz a alcunha do Usopp. Além disso, outra mentira proferida pelo Usopp, mas que é pouquíssimo lembrada pelos fãs, é a sua frase dita durante o arco de Dressrosa, onde ele afirma ser um descendente direto de Mont Blanc Noland. Mont Blanc Noland é considerado um herói entre a tribo dos Tontatas por ter vindo em auxílio dos anões 400 anos atrás. Noland ajudou os anões lutando contra humanos que estavam devastando suas terras. Por suas ações, Noland foi considerado um herói pelos anões, que construíram uma estátua em sua homenagem. 400 anos depois, Usopp, o atirador dos piratas do Chapéu de Palha, fingiu ser um descendente de Noland chamado o Solend para proteger a si mesmo e a Robin, quando ele diz o seguinte, abre aspas: "Olhem pra minha cabeça se vocês não acreditam, esse formato de nozes é a prova da minha linhagem."
e no fim os anões acreditam de fato na mentira do Usopp e passam a vê-lo como um herói, por isso mostrando que Noland ainda é visto como um herói para os anões, mesmo 400 anos depois. Isso poderia parecer loucura se não fosse pelo fato de Usopp e Noland possuírem o exato mesmo tipo sanguíneo na série. E claro, né, eu nem precisaria lembrar, mas tanto o Usopp quanto o Noland são conhecidos por serem mentirosos. Inclusive, Noland foi executado justamente por isso, após declarar que a cidade de Ouro de Shandora era real. Então talvez o hábito de dizer mentiras, ou na verdade, verdades vistas como mentiras aos olhos do mundo, seja algo que esteja literalmente no sangue desses dois. Não sabemos se Noland chegou a visitar o país de Elbaf durante a sua jornada ou não, mas sabemos que ele navegou pelo Novo Mundo, já que visitou a Terra dos Tontatas. Então talvez a gente descubra que ele também chegou a visitar a Terra dos Gigantes e possamos ter a confirmação da linhagem de Usopp e Mont Blanc Noland. Já quanto à possibilidade de uma nova Akuma no Mi, nunca tivemos uma frase que indicasse a possibilidade do Usopp possuir uma, então essa é uma possibilidade mais remota, mas que ainda vale a gente comentar. No caso, essa não seria uma Akuma no Mi para o Usopp, mas sim para o seu Kabuto. Só para relembrar, esse Kabuto pode assumir uma forma vegetal e é literalmente capaz de comer qualquer coisa. Então seria hilário se numa dessas ele acabasse comendo uma Akuma no Mi sem querer, o que seria algo típico do Oda de se fazer. E aí, tá bom pra vocês ou querem mais? Agora eu quero saber de vocês aí nos comentários. Será que veremos ainda em Elbaf o Usopp descobrindo que suas mentiras sempre foram, na verdade, vislumbres de um futuro distante, resultado do seu haki da observação? Será que veremos o despertar do seu haki do Conquistador, a revelação da sua linhagem com a de Mont Blanc Noland, o seu novo martelo de Thor? Se tudo isso acontecer, meu amigo, Elbaf tem tudo para ser, de fato, o arco do Usopp. Gostou do vídeo? Lembra mais uma vez de deixar o seu like, conferir a sua inscrição no canal para não perder os próximos vídeos e agora, uma mentira do Usopp que eu não comentei com vocês nesse vídeo é sobre como o Usopp previu exatamente como será a sua própria morte. Quer saber mais que história é essa? Então confere esse vídeo que vai aparecer na tela agora para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!